Esse quadro é o quadro que a gente aproveita para responder as questões de vocês. Eu peço para vocês continuarem mandando questões. Vocês, na verdade, produzem o quadro a partir de interesses que vocês têm. O interesse de hoje vai ser sobre limites da crítica a Israel. Ontem, ou anteontem, sei lá, essa semana, Ken Loach fez uma crítica pesada a Israel, chamando o Estado de Israel de Estado do Apartheid, né? Que foi acusado de antissemita. Eu queria falar um pouco sobre isso. Até quando eu posso acusar de antissemita uma crítica a Israel? Vamos deixar claro uma coisa. Israel é um Estado que tem uma excepcionalidade histórica. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A ideia de que o Estado de Israel foi, junto com outros poucos, Paquistão, Timor-Leste, um Estado criado a partir da intervenção de uma entidade internacional, no caso as Nações Unidas, para resolver uma questão específica, o genocídio dos judeus na Europa, coloca o Estado de Israel numa situação de excepcionalidade, sim. E é bom que seja assim, quando as Nações Unidas se reúnem para defender e garantir a sobrevivência de um povo ameaçado de genocídio. É um Estado legítimo e mais do que legítimo. É um Estado que produz-se a partir da legitimidade da intervenção internacional das Nações Unidas. É um Estado que garante a ideia de que um povo ameaçado de genocídio tem direito à autodeterminação. No momento hoje em que pessoas, inclusive aqui no país, falam contra a existência da ONU, é importante garantir e defender a existência da ONU e garantir e defender essas práticas efetivas que a ONU produz. Então, eu acho que o Estado de Israel não só é legítimo, como a ideia de defender a destruição do Estado de Israel me ofende. Me ofende pessoalmente, inclusive. Mas não é antissemitismo. Os palestinos são vítimas excepcionais de uma intervenção excepcional para garantir direitos nacionais de um povo que estava sob condições excepcionais. Explicar para os palestinos que eles não podem criticar somente Israel, sem criticar a Síria, sem criticar o Irã, sem criticar o Iêmen, não é justificável. Para os palestinos, o problema é Israel. Há que se entender a defesa deles do fim do Estado. Há que se entender e se ofender. Há que se entender e criticar. Mas chamar de antissemita significa, em última instância, deslegitimar essa narrativa. Isso não resolve. Porque para o palestino, aquele Estado produziu o seu exílio. Eu vou chamar o palestino de antissemita por causa disso? Porque antissemitismo é uma categoria importante, uma categoria que analisa a modernidade. Se você usa antissemitismo para justificar a sua ofensa pessoal, eu já digo que a mim ofende, você está jogando no lixo a possibilidade de utilização efetiva de uma categoria que eu acho importante. Então, para mim, defender a destruição do Estado de Israel é duro, é difícil de escutar. Estarei sempre dizendo que é uma bobagem. Eu acho que a alternativa é criar dois Estados para que esses Estados possam viver lado a lado em cooperação e segurança. Mas não é antissemitismo. Chamar o Estado de Israel de apartheid tampouco é antissemitismo. Não é antissemitismo por alguns motivos, que as pessoas podem entender Estados a partir de perspectivas que garantem a ela uma análise específica. Como é que se chama o estado de coisas que acontece para lá da linha verde em Israel? Como é que se chama a construção de uma cidadania diferenciada para lá da linha verde? Palestinos não são cidadãos do Estado, que dá ordem para eles e pode intervir no caso de crimes que o Estado garante que sejam crimes de segurança nacional. Como é que se chama isso? Para algumas pessoas vai se chamar ocupação. Outras pessoas vão chamar isso de apartheid. Eu acho que o termo apartheid não é um termo correto. Eu acho, inclusive, que atrapalha.
Eu acho que ocupação é um termo fundamental ser utilizado, ser entendido. Ocupação é terrível. A ocupação acaba com a vida dos palestinos e também da democracia israelense. Eu não preciso do apartheid, que é muito específico. O apartheid tem a ver com uma dimensão étnico-racial, a ocupação menos. Apartheid tem a ver com a divisão efetiva de populações dentro do Estado. A ocupação tem a ver com uma relação específica à população fora do Estado. Eu acho que a ocupação produz crimes. Eu acho que a ocupação é um ato de ataque à humanidade do palestino. Eu não uso apartheid. Mas tem gente que usa. E não são antissemitas. Quando são antissemitas? Porque há antissemitas. Quando constroem a ideia de que, por exemplo, vejam bem, olha como o detalhe é importante, como Deus está nos detalhes, como dizia Nelson Rodrigues. Quando se diz que não há uma esquerda em Israel, porque a esquerda é utilizada para garantir a manutenção do estado de coisas, porque a esquerda existe como propaganda de Israel. Aqui está se produzindo uma noção típica do antissemitismo, de que há uma conspiração judaica, uma conspiração sionista, uma conspiração de Israel. É tudo a mesma coisa, porque a ideia de conspiração é a ideia do antissemitismo estrutural, que produz a noção de que há a capacidade de intervenção a priori deliberada do Estado, dos judeus, para manter posições específicas de pessoas, como se as pessoas não tivessem paixão, não tivessem liberdade, não tivessem garantia, como se você deslegitimando a esquerda israelense, deslegitimando o Estado de Israel, deslegitimando a possibilidade de discordância que existe lá, você estivesse lutando a favor dos palestinos. Não está. Você está incorporando uma narrativa conspirativa típica do antissemitismo para dizer, olha, há um controle total. Tem uma galera que odeia Hannah Arendt. Por vários motivos. Um dos grupos que odeia Hannah Arendt odeia por causa da interpretação de totalitarismo que ela tem. Ela compara totalitarismo stalinista com nazista. Eu também discordo dessa parte da Hannah Arendt. Mas essas pessoas produzem uma incorporação arendtiana do debate sobre Israel. Como se Israel fosse um Estado totalitário que pudesse controlar, inclusive, a sua esquerda. Aqui eu vejo antissemitismo. Agora vamos voltar ao que eu falei. Você pode falar que há apartheid e não ser antissemita. Ou você pode falar que há apartheid e ser antissemita. Se você não aciona as referências conspirativas típicas da conspiração judaica, você não é antissemita. Se você as aciona, você é antissemita. Ou seja, o que importa menos nesse campo é o que você acha sobre Israel. E o que importa mais nesse campo é se você acredita ou não que há uma força por trás que controla corações e mentes de maneira absoluta. Isso é uma perspectiva ahistórica, típica de referências conspirativas e antissemitas. À esquerda e à direita, elas são achadas.